Até essas alturas você poderá dizer, mas eu não acredito nisso. Isso não convém, isso não é verdade. Eu não acredito que o Mashiach viria morrer pelo pecado do homem. Eu pergunto, prezado telespectador, você não acredita? Ah, é mesmo? Muito bem. Então vamos para uma ferramenta. The best tools that we'll have in our hands. Uma grande ferramenta que nós temos em nossas mãos. A ferramenta colocada pelo próprio Hashem. Yahu Adonai Baruch Hashem, Baruch Shem Kevod, chamada Sod. Exatamente o Sod é um nível mais alto, aonde você entra na sala do próprio Hashem, na sala do próprio Eterno. Como já vimos, se aplicarmos o conceito Sod, você então vai ver um código ali dentro da Torá, dos profetas. Você vai descobrir a mão invisível do próprio Eterno, já premeditando na sua presciência esse tipo de comportamento, tanto de cristão querendo provar o seu Jesus, tanto de judeus querendo desfazer da primeira vinda do Mashiach, dizendo que o seu objetivo não seria de morrer pelo homem. Então o Eterno, em sua infinita sabedoria, o Hashem de Israel, Adonai, então ele mesmo, sabendo que isto iria acontecer no futuro, ele programou um código oculto que está dentro da Torá. Como vocês já sabem, nós somos conhecidos como o povo do código. Am-Min Zafum. Somos conhecidos como o povo do código. E aqui vamos desvendar um segredo que é algo que precisa, uma chave importante para se entender certas coisas que os homens se degladeiam e defendendo os seus pontos de vista. Nós temos uma parte do profeta Daniel, por exemplo, quando Melahim, Gabriel aproximou-se de Daniel e disse: meu senhor, Daniel disse ao Melahim, eu não entendo, eu não consigo entender o que o meu senhor quer passar. O Melahim então disse: sela estas palavras, Daniel, até o tempo do fim. Sela o livro. Não é para o teu tempo, Daniel. Não é para o teu período, Daniel. Mas chegaria um período em que estes códigos seriam expostos diante da sociedade e diante do mundo. Por exemplo, nós temos aqui exatamente em Yeshayahu 53:10, ali colocado pelas mãos do próprio Eterno. A pergunta é o povo de Israel que se refere no contexto Peshá? Já vimos que não, mas novamente perguntamos, é ao povo de Israel, como diz os ortodoxos, que se refere Yeshayahu 53? Vamos para o nível Sod agora. Ali encontramos exatamente, começando com a segunda letra Yud no hebraico, a frase ele deve prolongar, que em hebraico é Zerahari. Exatamente, se você colocar a palavra de 200 letras, a cada 200 letras, depois do primeiro Yud, você vai descobrir a frase. E assim você vai fazendo de 200 em 200, em pulos de letras, em sequências equidistantes. Você vai encontrar a palavra Yeshua Shemi, colocado pela mão do próprio Eterno, que significa em hebraico, Yeshua é o meu nome. Está ali em Yeshayahu 53. E estes códigos, prezados ouvintes, fala na matemática. Eles calcularam a probabilidade de que esta combinação seria uma fictícia. E o judeu sabe que isso é verdade, que existe estes códigos só de dentro das escrituras. E a probabilidade foi 50 quadrilhões, ou seja, a possibilidade disso ser mentira é impossível.
é imaginável. Nós temos também codificado, muitos dizem, mas em Zacarias 10, 12, versículo 10, não se aplica ao Mashiach em hipótese alguma. Mas veja o texto, pega ali, prezado telespectador, o texto exatamente de Zacarias 12, versículo 10, quando diz: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o ruá de Hesed, graça. Essa palavra não é boa, não, é uma graça, é o nome de uma deusa, de Hesed, de súplica, e olharão para mim a quem mataram. O melhor termo é esse aqui. Pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo o primogênito. Aqui, queridos ouvintes, foi também colocado o código para se saber quem era quem estava por detrás desta situação que vocês acabaram aqui de ouvir. Quem é este ser que eles mataram e chorarão, compreenderão quem é o Messias? Querer distorcer este texto, prezado telespectador, e dizer que aqui não se aplica a segunda vinda, a primeira vinda do Mashiach, dizer que aqui não se aplica a primeira vinda do Mashiach, é loucura. Veja, toda a Torá, desde Vaikra, o sacrifício do cordeiro que era feito pela expiação do pecado, os profetas harmonicamente apontam para este Sode. É incrível. É tão grande, a grandeza do Sode é tão forte, que em vários níveis, até mesmo no 24:11 de 1 Crônicas, fala ali em um remes e em um Sode oculta a hora da morte do Mashiach. Ali está a hora nona. Exatamente, está lá o nome do Mashiach, está lá o nome do sacerdote da hora nona, Yeshua. Às 3 horas da tarde era a hora do sacrifício, da expiação. A hora do Mashiach. Até os números apontam para o seu nome, pois o número do Mashiach é exatamente 8. Aqui eu quero perguntar para você, meu querido telespectador. Assim como o Mashiach de Israel veio com este propósito, está codificado dentro da Torá e dos Ketuvim, dos Naviim, nós queremos deixar bem claro o que é que os ortodoxos e o que é que muitos judeus e nem cristãos entendem. Primeiro, o Eterno jamais poderá ser chamado de Deus, nome criado pelos Nefilins, por Azazel, e eles procedem assim erroneamente. Segundo, eles não conseguem definir a linha de separação do cordeiro de Pessa e Yeshua de Levíticos, Vaikra, com a imitação dos Nefilins sobre o Messias, Jesus, que veio lá de Bavel, lá da terra de Shiná, que hoje é o Iraque. Eles não conseguem entender a diferença, porque Jesus em hebraico é Tammuz. Então eles não conseguem ver a diferença entre Tammuz, Jesus, e o Mashiach e Yeshua, com o propósito específico pelo qual ele viria ao mundo. Número 3, eles não conseguem enxergar que a adoração a Elohim é diferente da adoração a Deus e a Jesus. Há muito tempo, desde o deserto até o tempo dos profetas Ezequiel, nós temos um exemplo ali de um combate direto contra Jesus e contra Deus. Está em Ezequiel 8, 14 e 16, quando o Eterno diz: vê, filho dos homens, o que os sacerdotes aqui de Israel estão fazendo contra mim, adorando o sol. A palavra sol na língua latina significa Dei. Se você pegar o número D em latim, 500, é 0 e 1, de cortar o 0, você tem 5 mais 1, 6, era o número do sol. Exatamente, o sol, Deus, estava ligado a uma adoração que era abominável ao Eterno. E no 8,14 diz: olha as mulheres, Ezequiel, chorando, olha as mulheres israelitas ali, chorando a Tammuz, que era o mesmo Jesus. Ou seja, diversos cativeiros aconteceram contra o povo de Israel, por esta adoração mista,
esta adoração de Jesus e de Zeus, que depois os padres, de maneira terrível e abominável, tiveram a ousadia de introduzirem estes nomes do paganismo dentro das santas escrituras sagradas, confundindo terrivelmente, levando a milhões a loucura de obedecerem cegamente a que pastores, a que padres dizem através de suas loucuras mentirosas que vêm se desenrolando há milênios. Assim sendo, o Mashiach se manifesta através de diversos níveis de compreensão. Nós temos também um nível como a guimatria, a matemática. Nós temos aqui a manifestação dos 7 Espíritos do Eterno. Em um nível sódio também tem uma compreensão ampla, visível, o Mashiach de Israel e a sua missão. Nós temos aqui uma prova dramática que está em um nível bastante intrinsecamente dentro da Torá, em Bereshit, em Gênesis, era o propósito da missão do Mashiach.